Olá, pessoal! Que maravilhoso ter vocês aqui no Nirva Crochê. Espero que possamos tecer essa e muitas outras peças em crochê. Hoje vamos trabalhar essa peça que é super tendência e está fazendo a cabeça de muita gente antenada na moda e que ama o handmade. Esse é o Bucket Hat, feito na cor Very Berry, que foi eleita a cor do ano 2022. O material utilizado foi a linha jeans da Círculo, na cor 8739. E também foi utilizada a Bella Fashion da Pinguim, na cor 1575. Bella Fashion 1575 e a linha jeans. Foram utilizados esses dois fios para que pudéssemos obter esse resultado. Mais firmeza na aba e aí combinar essas duas tonalidades que deu esse efeito muito bonito. Super em alta e que tá na moda nessa estação por causa da cor, que foi eleita a cor do ano 2022. Então, pessoal, não se esqueça de nos presentear com seu like e de se inscrever no nosso canal. E aí, pessoal, vamos iniciar o nosso trabalho. Passa a linha em volta dos 3 dedos, formando um X, para que possamos fazer o nosso anel mágico. Pega a linha aqui, passa por dentro do círculo e vamos fazer a primeira laçada, para prender a linha no anel. Pronto. Está preso aqui. Vamos fechar um pouquinho esse anel, para ficar mais confortável para trabalhar, certo? E agora, dentro desse anel mágico, nós vamos fazer 7 pontos baixos, ok? Vamos começar. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Temos um total de 7 pontos baixos dentro do anel mágico, certo? Vamos agora fechar, puxa aqui na linha, para fechar esse anel, deixar ele bem fechadinho, assim, certo? E vamos continuar. Nós não vamos ter emendas, nós vamos trabalhar com carreiras contínuas, ou seja, nesse primeiro ponto baixo da primeira carreira, deixa eu mostrar para vocês as alças. Vejam, aqui nós temos as 2 alças do primeiro ponto baixo, aqui, ó. Nós já vamos sair daqui dessa primeira carreira e ir direto para esse primeiro ponto baixo e fazer 2 pontos baixos aqui nesse mesmo local, ok? Já fazer o primeiro aumento. Toda essa segunda volta será com aumento. Em cada ponto baixo dessa carreira de base, dessa primeira carreira, nós vamos fazer um aumento. Então, 2 pontos no mesmo local, em toda a volta. No final, nós teremos 14 pontos baixos.
Ter bastante cuidado para não perder, como nós estamos trabalhando com fio duplos de espessuras diferentes, ter cuidado para não perder nenhum deles no meio do caminho, tá? Então, vamos lá. Nesse primeiro ponto, da carreira de base, vamos fazer 2 pontos baixos e não tem emenda. Já fizemos o primeiro, vamos para o segundo. 2. Certo que nós não teremos emendas nessas carreiras, mas nós precisamos marcar o início de cada uma delas. Então, veja, eu fiz 2 pontos e aqui eu já vou marcar onde é que vai ficar o primeiro ponto dessa carreira. Marquei. Em cada ponto agora, eu vou fazer 2 pontos baixos. Vamos nessa? E aqui chegamos ao final, o último ponto da carreira, e nós também vamos colocar 2 pontos baixos, ok? Colocamos o primeiro. Colocamos o segundo, certo? Finalizando essa carreira, nós estamos contando agora com 14 pontos baixos. Vamos agora iniciar a terceira. Essa terceira carreira, aqui onde está o marcador, veja, onde está o marcador, nós vamos colocar 2 pontos baixos. Vamos retirar o marcador e colocar 2 pontos baixos neste lugar. Esse é o primeiro aumento da terceira carreira. 1, 2. E aí, nós já vamos recolocar o marcador para marcar onde é o início da terceira carreira, certo? Que eu coloquei 2 pontos, aí já coloco o marcador aqui, ó, no primeiro ponto. Para essa terceira carreira, nós vamos fazer assim: 1 ponto baixo, 2 pontos baixos, 1 ponto baixo, 2 pontos baixos, ou seja, alternando os aumentos. Aqui eu fiz 2, nesse próximo eu faço apenas 1 ponto baixo. No próximo, 2 pontos baixos, ou seja, mais um aumento. Veja, 1, 2. No próximo, apenas 1. No próximo, 2 pontos baixos, ou seja, mais um aumento. Isso nós vamos fazer até o final da volta.
em um ponto eu coloco apenas 1, no outro eu coloco 2. 1, 2, 1, 2, alternando os aumentos. E então, chegamos ao final da nossa carreira e aqui nós finalizamos com um ponto baixo. Por quê? Porque quando iniciamos, nós iniciamos com 2. Agora, para finalizar, finalizamos com 1, porque aí fica intercalado entre esses dois de início. E esses dois aqui, antes do ponto final, apenas um ponto entre eles, ok? E antes de iniciarmos a quarta carreira, vamos falar um pouquinho sobre a regra ou o cálculo que vai ser estabelecido para fazermos os aumentos. Existem aumentos que, quando se vai fazendo, eles vão deixando aqueles risquinhos, aquelas marcações. Nos aumentos que nós vamos fazer aqui, nós não vamos deixar riscos, o vínculo, aquela risquinha que demarca onde os aumentos foram feitos. Nós vamos fazer um cálculo, em cima de cálculo, que esse risquinho vai desaparecer, ok? No decorrer aqui das carreiras, você vai percebendo como será feito esse cálculo, mas desde já, eu já vou explicando, apesar que você só vai perceber realmente quando nós estivermos fazendo. Vamos usar como exemplo essa carreira anterior. Nessa carreira anterior, nós fazíamos um aumento, 2 pontos juntos, e um ponto baixo separado, sozinho. 2 pontos juntos, um ponto separado, sozinho. 2 pontos juntos, um ponto separado, sozinho. Nessa próxima, nós vamos fazer o seguinte: 2 pontos separados e um aumento, ou seja, 2 pontos juntos. 2 pontos separados, um aumento, ou seja, 2 pontos juntos no mesmo local. Certo? Nas carreiras, toda vez que eu tiver uma carreira de ponto baixos, em que os pontos separados, ou seja, esses que separam entre os aumentos, forem par, como no caso aqui, vamos usar como exemplo assim: toda carreira que tiver pontos baixos separados e forem par, for um número par, exemplo, 2, 4, 6, 8 e assim sucessivamente. Toda carreira que tiver pontos baixos separados, pares, esses pontos baixos separados, nós vamos iniciar, o número deles, nós vamos iniciar a carreira pela metade. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui mais alto. Se na minha carreira tiver 8 pontos baixos separados, para poder ter um aumento, mais 8 pontos baixos separados para poder ter um aumento. Quando eu iniciei essa carreira, eu iniciei com 4 pontos baixos separados. Então, essa é uma das primeiras regras. Toda carreira que tiver ponto baixo separado par, ela vai iniciar com a metade do número desses pontos baixos. Combinado? Mas isso nós vamos ver na prática e vai ficar bem mais claro. Na quarta carreira, nós temos 2 pontos baixos separados e 2 pontos juntos, que é o aumento. Então, nós vamos iniciar com um ponto baixo, ok? Esse é o início da carreira, aqui onde está o marcador. Eu vou retirar o marcador e fazer um ponto baixo aqui, ó. Iniciei a quarta carreira. Por que eu iniciei com um ponto baixo e não com 2 juntos, com aumento? Porque toda carreira que tiver pontos baixos separados e for par, ela vai iniciar com a metade do número de pontos separados. Prosseguindo aqui com a quarta carreira, fizemos o primeiro ponto inicial. Vamos agora fazer
o segundo, porque nessa quarta carreira, como já falamos, são dois pontos separados e dois juntos, o aumento. Seguindo, então, fizemos aqui o primeiro ponto baixo da carreira. Como na quarta carreira nós temos dois pontos baixos separados e dois pontos baixos juntos, que equivale ao aumento, nós sempre iniciamos as carreiras que têm pontos separados pares, nós sempre iniciamos com a metade da somatória desses pontos. Então, se nós temos dois pontos baixos separados, vamos iniciar com um ponto baixo e logo em seguida fazer o aumento. Primeiro ponto baixo do aumento. Segundo ponto baixo do aumento. Agora vamos fazer dois pontos baixos separados, um em cada ponto, um aqui e outro aqui, certo? Um em cada ponto. Um, dois. Novamente vamos fazer o aumento. Dois pontos baixos no mesmo ponto baixo da carreira de base. Um, dois. Dois pontos baixos separados, um para cada ponto, um aqui, outro aqui. Dois pontos baixos separados. Um, dois. E dessa forma vamos prosseguir. Quando chegar aqui no último ponto, nos encontramos novamente, ok? Chegamos aqui, olha, ao último ponto da carreira. Vamos fazer apenas um ponto baixo. Por quê? Porque aqui no início nós fizemos um e não são dois entre cada aumento, então um aqui do início com um do final, dois pontos entre os aumentos. Ficou bem claro? Conforme a gente vai fazendo as voltas, a gente vai tendo uma maior compreensão de como os aumentos vão acontecer. A cada carreira, nós vamos aumentando. Se aqui foram dois pontos separados, dois pontos baixos separados, no próximo nós vamos ter três. Na seguinte, 4, 5, e assim vai aumentando progressivamente. Prosseguindo agora para a quinta carreira. E já vamos falar uma regrinha nova. Toda vez que na carreira tiver pontos separados ímpares, no caso aqui da quinta carreira serão 3, né? Nessa anterior foram 2, agora nós vamos ter 3 pontos baixos separados entre cada aumento. Então, toda vez que for um número ímpar, nós já vamos iniciar a carreira com o aumento, ou seja, com 2 pontos baixos no mesmo ponto baixo da carreira de base. Vamos retirar o marcador e fazer 2 pontos baixos aqui no primeiro ponto da carreira. No mesmo lugar, mais um. Pronto. Iniciamos a quinta carreira com o aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto baixo da carreira de base. E agora, vamos colocar o marcador de volta no primeiro ponto. Isso é muito importante, demarcar o início da carreira.
E vamos prosseguir fazendo agora 3 pontos baixos separados. Vamos ao primeiro. Dois, três. 3 pontos baixos separados e um aumento de 2 pontos no mesmo ponto baixo da carreira de base, da carreira anterior. Viu aí? Novamente, aqui fizemos o aumento, agora mais 3 pontos baixos separados. 1, 2, 3. E assim, nós vamos prosseguir até o final dessa quinta carreira e nos vemos lá. Ao final, aqui, quando iniciamos essa carreira, nós fizemos o aumento inicial. Por quê? Porque os pontos baixos separados são de número ímpar. E sempre que nós vamos iniciar uma carreira que o número de pontos baixos que separa os aumentos é ímpar, nós começamos já com o aumento. Então, agora, como são 3 entre cada aumento, nós vamos finalizar com 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Veja, 1, nós já fizemos 2 e 3. Aí, concluímos, terminamos essa carreira. E vamos iniciar a próxima. Já fiz um aqui. 2. Três. E agora vamos dar início à próxima carreira. A próxima, como aqui eram 3 pontos baixos que separavam os aumentos um do outro, agora vamos ter 4, ao invés de 3, 4. Como é uma carreira que vai se iniciar com o número de pontos baixos pares, 4, nós vamos iniciar a carreira com a metade do número desses pontos separados. Se são 4 que separam um aumento do outro, agora nós vamos iniciar com 2, que é a metade de 4, certo? Tiro aqui o marcador. Faço o primeiro ponto alto dessa nova carreira. Faço o segundo. Já coloco o marcador para não perder o início da carreira. E vamos continuar. Colocamos 2 pontos baixos para iniciar e agora vamos fazer o aumento. Dois pontos baixos no mesmo ponto baixo de base. E agora 1, 2, 3, 4 pontos baixos para separar um aumento do outro. 1, 2, 3
novamente o aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto baixo. Mais 4 pontos baixos para separar. E assim continuamos até finalizar a carreira aqui e iniciarmos a nova. Nos vemos lá. Chegamos ao final dessa carreira. E aqui, quando iniciamos, por ser uma carreira de número de pontos que separam ser par, nós iniciamos com 2 pontos separados e logo em seguida o aumento. Para finalizar, nós fizemos o aumento e mais 2 pontos separados, totalizando 4 pontos entre os aumentos. Veja, 2 aqui no final, 2 no início, totalizando 4 pontos baixos separando os aumentos. E agora nós vamos iniciar a 7ª. Veja, contando com essa parte central, nós já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos à 7ª. Nessa 7ª, o número de pontos que separam os aumentos entre eles são 5. Então, é um número ímpar. Se é número ímpar, nós vamos iniciar a carreira já com o aumento. Vamos tirar o separador. Fazer os 2 pontos baixos no mesmo local, que é o aumento. 1. 2. E em seguida, 5 pontos baixos separados. 1. 2. 3. 4. 5. Um aumento, 2 pontos no mesmo ponto baixo. Mais 5 pontos baixos separados. 1. 2, 3, 4, 5, mais um aumento. E assim, nós vamos fazendo até volta por volta. Sempre que for número de pontos baixos, separando os aumentos ímpar, nós iniciamos com o aumento. Sempre que for par, nós iniciamos com a metade desse número par, certo? E aí vamos atingir um tamanho, se o buquet hat que você está fazendo for de tamanho P, 14 centímetros, médio, 16 centímetros e o G, 18 centímetros. Vamos lá e nos encontramos quando atingirmos esses centímetros, ok?
Pessoal, chegamos ao final da última volta com acréscimos, né? Finalizamos o círculo. Essa minha peça aqui, que foi produzida com um fio da linha jeans da Círculo e um fio da Bella Fashion. A numeração das cores eu já informei para vocês no início do vídeo. Ela ficou com 17 centímetros de diâmetro. Esse é o tamanho M. Para fazer um P, você deve deixar esse diâmetro com 16 centímetros. O M com 17 e o G com 18. A medida aqui. De 18 centímetros aqui. A não ser que você tenha necessidade de fazer um pouco maior, porque é um chapéu maior, você vai aumentar o número de carreiras seguindo a sequência de aumentos. Para esse aqui, M, eu deixei com 17 centímetros, tá? E agora vamos fazer, como podemos chamar, a parede do nosso chapéu. Vou utilizar, até o momento, eu estava utilizando a agulha de número 4. E agora, eu vou utilizar a agulha de número 3. Certo? E aí, vamos começar? Além da mudança para a agulha de número 3, a linha também vai mudar para ser 2 fios de Bella, da Bella Fashion. Vamos começar pegando apenas essa alça de cima, veja. Sempre lembrando que nós trabalhamos com 2 fios e que nós devemos pegar a alça com os 2 fios. Vamos pegar essa alça de fora, aqui, ó. E vamos fazer pontos baixos em volta de todo o círculo. Inserida a linha, nós já vamos utilizando ela aqui como arremate, para fazer o arremate. Assim, ó, segura ela por aqui. Vamos novamente, para ficar bem claro. A alça da frente da corrente. Coloco a linha, puxo, prendo com o primeiro ponto. Faço mais um, que vai servir como ponto baixo. E aí, vou pegando a alça e fazendo pontos baixos. Já vou levando a linha que eu inseri, fazendo o arremate. Certo? E assim, ó, ela vai dando essa queda aqui, ó. Ela vai inverter a posição. E a linha para fazer o arremate. Vamos seguindo. Ponto baixo, pegando na alça da frente. Vamos fazer isso em volta de todo o círculo e nos encontrar aqui novamente. Chegamos ao final da nossa carreira de pontos baixíssimos. E agora vamos à emenda. Eu sempre utilizo uma agulha mais fina quando é para fazer a emenda com 2 fios, utilizando 2 fios. Colocar aqui no primeiro ponto baixo, pegando as 2 alças da corrente, passo a laçada e tiro direto, como se fosse um ponto baixíssimo. Veja, baixíssimo. E aí, já inicio fazendo 3 correntes, que vai equivaler ao primeiro ponto alto, porque essa volta agora que nós vamos fazer é de ponto alto, sem nenhum acréscimo.
só fazendo ponto alto sobre ponto alto, ok? Mas eu vou utilizar a minha agulha, que eu vim utilizando, que é a de número 3. Então, ponto alto sobre cada ponto baixo. Nessa volta, nós não vamos fazer acréscimos também. Aliás, em toda a parede, nós não vamos fazer acréscimos. Só quando chegar na aba é que nós vamos ter acréscimos. Ponto baixo sobre ponto baixo. Ponto alto sobre os pontos baixos da carreira anterior. Para cada ponto baixo, um ponto alto. Vamos fazer toda a volta até chegar aqui no final. E aí, nos vemos novamente. Nos falamos novamente, ok? Muito bem, pessoal. Chegamos ao final da nossa carreira de pontos altos. Circulamos todo o círculo com pontos altos sobre cada ponto baixo. E agora, a próxima etapa vai ser fazer uma carreira de pontos baixos sobre cada um desses pontos altos. Fizemos aqui a emenda com ponto baixíssimo. E agora fazemos 2 pontos correntes, que vão equivaler ao primeiro ponto baixo. E aí já iniciamos. Ponto baixo sobre cada ponto alto. Esse ponto que nós vamos fazer nessa parede desse chapéu é o ponto alpino, feito de forma circular, certo? E dessa forma aqui, ponto baixo sobre cada ponto baixo, nós vamos circular toda a volta. E quando concluirmos, nós nos encontramos novamente. Concluída a carreira de pontos baixos sobre a carreira de pontos altos, vamos trabalhar agora de forma que vai transformar esses pontos altos e esses pontos baixos em ponto alpino. E nós vamos trabalhar da seguinte forma: fazemos 3 correntes para subir como se fosse o primeiro ponto alto dessa carreira. E em seguida, pegamos esse ponto alto, o primeiro depois desse onde nós fizemos o início da carreira, e passamos a linha por trás dele para fazer o primeiro relevo. Porque o ponto alpino, ele nada mais é do que pontos altos em relevo. Então, fizemos esse em relevo, aí vamos ao próximo. Observe que aqui nós fizemos esse ponto em relevo, então nós vamos pular uma corrente aqui. Um ponto baixo, aliás, aqui. Vamos fazer agora no próximo ponto baixo. Um ponto alto normal, não em relevo. E agora, mais um ponto alto relevo. Eu pego, pulo esse, porque eu fiz o ponto alto aqui em cima dele, pulo e vou para o seguinte, pegando a linha assim por trás e transformando esse ponto em um ponto alto em relevo. Próximo, ponto alto normal. Veja que
Vou pular um ponto baixo e fazer no ponto baixo seguinte. Pulei demais. Aqui. Normal, esse não é em relevo. E esse próximo vai ser um ponto alto em relevo. Pulo esse, pego no seguinte. Veja que por trás, ele vai ficando assim. Um ponto alto, um ponto relevo, um ponto alto, um ponto em relevo. Um ponto alto, ponto em relevo. O próximo é um ponto alto. E agora, mais um ponto alto em relevo. Pulo esse, vou fazer nesse aqui. Passo a linha por trás, fazendo um ponto alto em relevo. E assim nós vamos fazer em toda a volta, até chegarmos aqui, e aí continuaremos juntos novamente. Finalizamos aqui a carreira de ponto baixo, vamos fazer a emenda com ponto baixíssimo. Pegamos aqui no primeiro ponto baixo, pegando as duas alcinhas e fazemos o ponto baixíssimo, que é esse que passa direto, veja. E agora, vamos fazer duas correntes, que equivalem ao primeiro ponto alto dessa carreira. Como aqui, na emenda, nós estamos como se fosse sobre um ponto baixo, um ponto que não é relevo, desculpa, um ponto que não é relevo, nós vamos fazer o primeiro relevo nele. Um ponto alto normal sobre o ponto que é relevo. Sempre lembrando que aqui tem alternância, né, entre as correntes por trás. E novamente, mais um ponto relevo. E observe que nós pegamos no ponto alto que nós fizemos anteriormente. Quando nós estávamos fazendo um ponto relevo e um ponto alto, um ponto em relevo e um ponto alto normal, agora nós vamos pegar por trás daquele ponto alto que nós fizemos na carreira anterior. Um ponto em relevo, um ponto alto normal sobre o ponto em relevo da carreira anterior. E agora, mais um ponto em relevo, pegando no ponto alto que nós fizemos na carreira anterior, que nós estávamos fazendo um ponto em relevo e um ponto alto. Na próxima, nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo sobre essas. E na próxima em relevo, nós vamos usar esse ponto alto, que fica entre os relevos, para fazer o ponto em relevo.
mais um ponto alto sobre o ponto em relevo. Observar aqui que tem sempre uma alternância entre os pontos, justamente porque um vem para baixo e o outro permanece sobre a carreira. E é isso. Próxima será pontos baixos sobre essa, como nós fizemos aqui, olha. Essa carreira de pontos baixos, nós vamos repetir sobre essa que nós estamos fazendo. Aí, novamente, fazemos uma em ponto relevo. Até atingirmos a altura, nessa peça aqui que eu estou fazendo, eu vou atingir a altura de 8 centímetros, para começarmos a fazer a aba. Vamos trabalhar até 8 centímetros e nos encontramos lá novamente. Então, pessoal, chegamos ao final das carreiras que formam a parede. Vamos fazer a medição, ver quanto isso deu em centímetros. 8 centímetros. Nós não podemos definir número de carreiras, porque cada pessoa tem atenção diferenciada no seu ponto. É muito diferente a tensão de pontos de pessoa para pessoa, muda bastante. Então, a gente faz em centímetros. Foram 8 centímetros aqui, 17 centímetros aqui de diâmetro. E agora nós vamos trabalhar, produzir a aba. Vamos voltar a trabalhar com 2 fios, como foi para fazer o fundo. Vamos inserir a linha aqui e vamos trabalhar fazendo ponto baixo nessa alça aqui, na alça de trás dos pontos. Ok? Um ponto baixo. Vamos arrematar o fio desde já, deixando por dentro dos pontos. Dois pontos baixos, vejam que eu estou inserindo a agulha aqui, usando a alça de trás dos pontos. Três. Quatro. Nessa primeira carreira da aba, a contagem vai ser feita a cada 4 pontos baixos, um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto baixo da carreira de base. Isso, 2 pontos baixos no mesmo ponto anterior. Agora, mais 4 pontos baixos. Dois. Três. Quatro. E agora mais 2 pontos baixos no mesmo ponto baixo da carreira anterior. No mesmo ponto baixo não, na mesma alcinha do ponto da carreira anterior. Olha aqui, sempre pegando a alça de trás. Nessa primeira carreira. Então, é isso. A cada 4 pontos, no quinto,
é aumento. 2 pontos baixos na mesma alcinha. Mais 4 pontos no quinto, um aumento, pegando na alcinha de trás e no mesmo local, 2 pontos baixos. E assim nós vamos trabalhar toda essa volta. E na próxima, não teremos aumento. Será feita uma volta inteira sobre esta, sem aumentos, e pegando as duas alcinhas aqui. Não é como essa primeira, que foi pegando para fazer essa marcação aqui, foi pegando a de trás. Não, ela pegará as duas e não terá aumento na próxima. Combinado? Vamos trabalhar e nos vemos quando terminarmos essas duas, ok? Olha aí, está começando a tomar forma. Concluímos aqui a segunda carreira da aba. E vamos agora iniciar a terceira. Para essa terceira, vamos relembrar o que nós fizemos até agora. Uma carreira de pontos baixos em que 4 pontos baixos, um aumento. No quinto ponto, um aumento. Mais 4 pontos baixos, um aumento. Essa segunda carreira foi toda sem aumento. A terceira, vamos ter aumento novamente. A cada 8 pontos baixos, nós teremos um aumento. A cada 8 pontos baixos, teremos um aumento. O que é que vai ser diferente? É que nós vamos pegar a alça de trás. Essa aqui. Nós vamos trabalhar com essa alça de trás. Ok? Vamos iniciar? E então, pessoal, estamos avançando, né? Estamos avançando, produzindo a aba. E vamos continuar. Só relembrando, a primeira carreira aqui da aba, nós fizemos 4 pontos baixos, um aumento. 4 pontos baixos, um aumento. Na segunda carreira, nós fizemos ela totalmente sem aumentos. Completinha, sem aumentos. Para essa terceira carreira, nós vamos ter aumentos. Nós vamos trabalhar com aumentos. Nós vamos fazer 8 pontos baixos e um aumento. 8 pontos baixos, um aumento. E vamos pegar na trancinha, nessa parte aqui, nessas alcinhas de trás. Dessa forma. Já fizemos 3 pontos baixos, vamos fazer mais 5, porque são 8 pontos baixos, um aumento. Ai, lá fora tá caindo uma chuva deliciosa. Um, dois, três, quatro, cinco, 6. 7, 8. E agora o aumento. 1, 2. 2 pontos baixos no mesmo ponto baixo. Agora mais 8 pontos baixos. 8 pontos. Quando chegar no nono, nós faremos mais um aumento. E assim nós vamos trabalhar toda a carreira. Depois que fazemos 8 pontos baixos, fazemos um aumento. 8 pontos baixos, um aumento. Pegando nessa alcinha de trás, para dar esse efeito aqui, ó. Essa marcação.
Na carreira seguinte, depois dessa, ela é toda sem aumento, completa sem aumento. Vamos trabalhar quando concluirmos essa e a seguinte, que é completamente sem aumento, nos encontramos novamente. Chegamos ao final de mais uma carreira. Vamos encerrar com ponto baixíssimo. Eu costumo utilizar uma agulha mais fina para que o ponto fique mais apertadinho, mais escondidinho. Passo direto a linha no baixíssimo e o ponto fica bem, aí, fica bem parecido com os outros, não demonstrando que nós temos aqui o final da carreira. Essa próxima carreira agora, nós vamos trabalhar 12 pontos baixos e um aumento. 12 pontos, ponto sobre ponto. Quando fizermos 12, vamos fazer o aumento. 2 pontos no mesmo ponto da carreira de base. Segue assim por toda a carreira. 12 pontos baixos, um aumento de 2 pontos no mesmo ponto da carreira de base por toda a volta. Logo após essa, que é a quinta carreira, vem a sexta. A sexta carreira nós vamos fazer uma volta de pontos sem aumentos. Somente pontos baixos, sem aumento nenhum. E na sétima carreira, voltamos aos aumentos, pegando novamente a alça de trás. Nessa volta aqui que temos aumento, aliás, em todas as voltas que tiverem aumento, pegamos a alça de trás. E na volta que não tem aumento, é ponto sobre ponto normal, pegando as duas alças. E assim você vai fazendo. Nessa peça aqui eu vou fazer 8 carreiras. Nós já temos 4. Vamos fazer 8 carreiras. Na quinta, nós vamos fazer 12 pontos e 2 aumentos, 12 pontos e o aumento. Na sexta, sem aumento. Na sétima, 16 pontos e um aumento. 16 pontos, um aumento, pegando na alça de trás, certo? E na carreira seguinte, normal, pegando as duas e sem aumento. Então, é sempre assim, alternando. Uma carreira com aumento, uma sem aumento. Uma carreira com aumento, uma sem aumento. Na carreira de aumento, pega a alça de trás. Na carreira sem aumento, pega as duas alças. E os aumentos serão feitos numericamente de 4 em 4. Aqui nós fizemos 4 pontos, um aumento. 4 pontos, um aumento. No seguinte, nós fizemos 8 pontos, um aumento. 8 pontos, um aumento aí. 12, 16 e 20. Combinado? Então, vamos trabalhar. Quando chegar na 8ª carreira, seguindo essa sequência que eu expliquei, vamos fazer o acabamento da borda. Até lá! Então, estamos de volta, pessoal. Concluímos o nosso trabalho. Concluímos a aba do nosso lindo bucket hat na cor Very Pretty, a cor do ano 2022. Ficou belíssimo! Vamos ver quantas carreiras foram necessárias para formar a aba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 voltas. Não foi necessário fazer o acabamento com os pontos baixíssimos, porque trabalhando com a linha jeans da Círculo e a Bella Fashion, nós já tivemos aqui uma estruturação da aba, ela ficou bem estruturada e não é necessário fazer o acabamento. Senão ia ficar bastante pesado, grosseiro aqui na borda, ok? Então, vocês gostaram? Eu amei! Muito fácil, muito gostoso de produzir essa peça. Comenta aí
Coloca aí nos comentários o que vocês acharam, né? E vamos produzir mais em outras cores, outros modelos, para fazer muito sucesso nesse ano de 2022, o Bucket Hat. Tchau!